compartilhamento de casos. Vou estar compartilhando com vocês alguns estudos de casos, resultados dos nossos clientes, tanto de Feng Shui ou Feng Shui, quanto de geobiologia, quanto de reprogramação energética de ambiente com portal psionico cristalino. E porque eu sei que a gente fala muito da teoria, né, como funciona, dá dicas, mas é importante também saber quais são os resultados, não só os resultados possíveis na teoria, né, mas também os resultados concretos. Caso alguém não saiba, Feng Shui que eu trabalho com o Feng Shui tradicional chinês, né, que é um pouco diferente desse Feng Shui mais popular que tem por aí, que é o Neo Feng Shui do Chapéu Preto, que é um Feng Shui mais recente. Então, quando a gente fala de Feng Shui aqui, a gente não está falando de aplicar o baguá na planta baixa, de alinhar o baguá com a porta de entrada, né? Não é isso, né? A gente está falando do Feng Shui tradicional chinês, que considera os pontos cardeais, que considera a orientação, né, medida com a bússola, que considera a data de construção dos imóveis, e que considera também a data de nascimento dos ocupantes, seja para imóveis residenciais ou comerciais, né? A gente considera a data de nascimento para fazer a compatibilização entre os imóveis e as pessoas. Eu vou começar compartilhando um caso que quem é meu aluno já conhece, eu já contei esse caso várias vezes, mas é porque é tão linda essa história que eu adoro compartilhar, né? Eu tinha um casal de clientes, né, que eu já tinha feito o Feng Shui comercial deles, e eles são donos da loja Carioca Zen, aqui no Rio de Janeiro. Tem autorização deles para mencionar, citar, né? Lembrando que todos os clientes a gente tem cláusula de confidencialidade, né? Então, se eu menciono algum cliente aqui, é porque o cliente já me deu permissão de mencionar o nome. Outros a gente vai só contar o caso sem dizer o nome, né? Porque a gente não fez essa consulta antes. Então, eu já tinha feito o Feng Shui do Carioca Zen, né? Fiz até na época o projeto de arquitetura, projeto de instalação comercial da loja, que fica no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro, e depois fiz também a ampliação, que eles duplicaram a loja, né? Então já vê aí que teve prosperidade, né? E a loja de dois irmãos, né? E aí um dos irmãos casado, e em determinado momento a esposa de um deles, né, que foi quem fez o primeiro contato comigo para fazer o Feng Shui e o projeto da loja Carioca Zen, ela me chamou para fazer o Feng Shui da casa dela. E a situação era a seguinte: eles estavam há muitos anos, na época, mais de 6, 7 anos que eles estavam tentando engravidar. Ela já não era novinha, já era o segundo casamento dela. Ela já tinha uma filha mais velha, né? E ela queria muito ter um filho desse casamento, mas eles estavam tentando há muitos anos, né? Muitos anos mesmo. E eles tinham ali uma diferença de postura, porque os dois católicos, né? E ela queria tentar uma inseminação artificial, e ele acreditava que se não tinha acontecido naturalmente, é porque Deus não quis, né? Ele não queria fazer inseminação artificial. Isso estava causando uma divergência muito grande, né? Causando atritos no relacionamento. E ela falou que eles estavam assim, tinha gerado um afastamento emocional neles, essa questão, que eles estavam prestes a se separar, sabe? Eles já tinham falado em separação, só não tinham concretizado, mas eles estavam numa situação de praticamente se separarem. Então, confiando no meu trabalho, ela chamou para fazer o estudo do imóvel, né? E foi um imóvel onde eu fiz, na época, geobiologia e Feng Shui.
Isso tem bastante tempo, eu ainda não trabalhava nem com o portal psiônico, não fazia ainda a reprogramação energética, mas já trabalhava com geobiologia e com Feng Shui. E, então, o que a gente descobriu ali, né? Primeiro, o aspecto mais marcante dentro da geobiologia é que tinha praticamente no centro do imóvel, num lugar onde originalmente era uma porta de circulação entre a área social e a área e a área íntima, entre a área social e a área íntima, ali era uma porta originalmente, mas o proprietário anterior do apartamento tinha fechado e mudado a circulação para outro local, né? E exatamente naquele ponto onde fecharam a circulação e tinha uma estante espelhada assim com um espelho de canto, sabe, que fazia aquele fundo infinito. Bem ali tinha uma coluna cosmotelúrica, uma estrutura dentro da geobiologia, e é como se fosse um poro da Terra. Às vezes ele está emitindo energia, a energia está subindo, às vezes a energia está descendo, né, entrando na Terra. Às vezes a energia sai da Terra, às vezes a energia entra na Terra. E não é um ponto nocivo por si, mas se ele estiver desequilibrado, e é muito fácil uma coluna cosmotelúrica estar com uma frequência ruim, porque ela atravessa num prédio, né, numa casa, é mais fácil ela estar com uma frequência boa harmônica, porque encosta no solo. Mas num apartamento que você tem vários andares acima e abaixo, e aquele fluxo energético atravessa todos esses imóveis, então no mínimo fica uma energia muito misturada, né? Isso quando não fica realmente nociva, desfavorável. Então eu fiz ali uma harmonização, que foi uma harmonização personalizada, que depois, olha que interessante, eu até aproveitei essa imagem no meu portal Casa Quântica de Geobiologia, que foi um baguá duplo, que é, em geral no baguá a gente tem céu anterior e céu posterior, né? E nesse caso pediu um baguá duplo. E aí o que acontece com o baguá duplo, quando você junta o céu anterior e posterior, quer dizer, o não manifesto com o manifesto, você cria um portal. Então o baguá duplo, ele é um portal dimensional e um portal temporal também, né? Porque tempo e dimensão ali tão juntos, né? Então, e aí preparei um portal, né, com as linhas dos trigramas em relevo, tinha que ser em relevo. Lembro até hoje, era azul marinho sobre o fundo branco, não era preto, era um baguá todo com as linhas em azul marinho. E colocamos ali para harmonizar a frequência, né, para que aquela coluna cosmotelúrica deixasse de ser negativa, né, e passasse a emanar para o imóvel uma frequência benéfica positiva. Outro aspecto que eu recomendei a eles, né, é que eles trocassem de quarto. Por quê? No quarto, na suíte, no apartamento de 3 quartos, sendo uma suíte, que é onde eles dormiam, tinha um potencial extremamente desfavorável para a saúde feminina, que comprometia toda a região abdominal, e podia causar abortos, além de lentidão do sistema imunológico. Então, um potencial bem ruim para a saúde. Seria muito difícil ela engravidar ali naquele quarto, né? Eles não queriam mudar em definitivo daquele quarto, porque o outro quarto que tinha disponível, tinha um quarto menor no meio, que era pequeno, não dava para ser quarto de casal. E o quarto na outra ponta, né, que tinha um tamanho que dava para ser quarto de casal, era colado com o apartamento vizinho, e eles dizem que na época o vizinho brigava muito, tinha muito barulho, e eles não achavam agradável dormir ali, mas eles ficaram um tempo, eles concordaram em ficar temporariamente no outro quarto, que tinha um potencial extremamente benéfico, inclusive para prosperidade, para saúde, para justamente um potencial. Quem conhece estrelas voadoras, né, era uma combinação das estrelas 9 e 8, que é uma super combinação para fertilidade. Então, eles ficaram ali durante um tempo. Ui, desculpa, esbarrei aqui no microfone, não sei se fez barulho para vocês. Então, eles ficaram um tempo dormindo nesse outro quarto. E aí, poucos meses depois, ela descobriu uma disfunção da tireoide, tratou. Menos de 6 meses depois ela estava grávida.
E isso já tem muitos anos, né? Eu conheço a filhinha deles, já tá grande, né? E isso mudou a vida deles, porque essa questão de ter filho era uma questão chave, uma questão essencial na vida deles, né? E então, quer dizer, a gente fazendo esses movimentos, né? E claro que depois eles acabaram voltando para a suíte deles e aí a gente decorou a suíte de modo que ela se tornasse menos nociva para a saúde, né? Minimizando esses potenciais nocivos. Mas uma coisa é você estar bem de saúde e estar num local que é desfavorável, mas que você vai compensando a nocividade presente ali. Outra coisa é você querer gerar uma nova vida num local que é desfavorável, né? Justamente desfavorável à saúde, que afeta a saúde do útero, né? Então, mas o ideal, né, realmente seria ficar no terceiro quarto. E aí o que eles fizeram é que eles transformaram esse terceiro quarto, naquela época, num quarto de TV com um sofá-cama, de modo que eles pudessem, eventualmente, mesmo que não fosse para dormir todos os dias, mas que fosse um lugar que eles usassem com mais frequência, né? Tenho outros casos para contar, mas eu vou reiterar aqui o meu convite. Se alguém estiver assistindo a live e quiser compartilhar, seja como cliente, experiência pessoal, do que o Feng Shui mudou na sua vida, alguma experiência impactante que você teve, né, antes e depois, com o Feng Shui e com a geobiologia, ou para quem é consultor, né, que quiser compartilhar aqui alguma história de cliente, é só fazer o pedido aqui que eu libero para entrar na live, tá bem? Mas se não, tem muito caso aqui para contar para vocês. Eu falei de Feng Shui e falei de geobiologia, né? Então agora deixa eu contar para vocês um caso de uma cliente, um caso de reprogramação energética. Eram clientes meus, também antigos, eu tenho muitos clientes que eu acompanho, né, um imóvel, outro, conforme eles vão mudando de imóvel, eu vou acompanhando, né. Então, esses clientes, um casal com um filho, né, quando eles estavam indo para um imóvel novo, né, na verdade eles tinham dado o sinal, já tinham assinado o contrato para a compra do imóvel. Eu já tinha avaliado o Feng Shui do imóvel e tinha boas estrelas, tinha um bom potencial, então já tinha aprovado, né? E energeticamente aquele imóvel também era um imóvel bom, né? E antes de assinar a escritura definitiva, eles descobriram que o filho da proprietária, um rapaz jovem, acho que 18, 19 anos, tinha se matado naquele apartamento, né? E ela estava muito preocupada, né, com a impregnação, com memória que tivesse ficado ali, né? Mas eu fiz a pesquisa com a reprogramação energética, né? Pesquisei com pêndulo no portal psionico cristalino, pesquisei no portal Casa Quântica de geobiologia os índices, e o imóvel não estava com baixa vibração, não estava com memória impregnada. Então, estou comentando isso para ver que, embora seja importante a gente conhecer o histórico do imóvel, mas nem sempre o histórico significa que ali tem uma energia ruim, né? E eu falei para ela, olha, eu não sei como isso aconteceu, qual foi a história, mas não está com memória ruim impregnada, a frequência do imóvel não está baixa. Aí depois ela descobriu que, embora o rapaz tenha, sim, tirado a vida nesse imóvel, mas ele não morava ali. Ali era a casa da mãe, ele morava com o pai a maior parte do tempo. E ele estava ali só, num fim de semana, quando isso aconteceu. Então, é como se a energia dele principal tivesse na casa do pai, onde ele vivia a maior parte do tempo, né? E por ter ficado ali pouco tempo, aquilo não impregnou no imóvel, né? Isso é bem interessante. Aí fiz o Feng Shui, ela aplicou, estavam indo bem. E aí teve um determinado momento em que eles me chamaram, né,
para fazer uma reprogramação energética, né? O Feng Shui estava tudo ok, já a biologia também estava tudo ok, mas eles queriam fazer uma limpeza, fazer uma reprogramação, porque eles estavam sentindo, os dois empresários, não juntos, né? Cada um no seu ramo de empresas, ela trabalhando com loja de lingerie, né? Vendendo lingerie numa loja do shopping, e ele uma indústria siderúrgica de fabricação de peças metálicas de grande tamanho, assim, para pontes, navios, né? E ela comentou que os dois estavam, assim, que o ritmo, o trabalho não estava legal para os dois, que de repente as coisas começaram a ficar muito lentas e só um problema atrás do outro. E o marido dela na empresa tinha sofrido um baque muito forte, que uma das... não é nem peça, né? Como que chamaria, né? Uma das ferramentas de fabricação, né, da indústria, uma coisa enorme, que não é uma pecinha, né? Imagina, para fazer pontes e peças de navio, era uma máquina enorme, foi roubada de dentro do galpão da indústria deles, né? E como isso já tinha acontecido há uns 6 meses, né? Quando ela me chamou, e eles não tinham mais esperança de reaver isso, né? Ao mesmo tempo, eles achavam como pode alguém entrar com um caminhão, que não é um caminhãozinho, né? Roubar uma peça, uma máquina gigantesca, e onde uma pessoa esconde, não é um celular que você esconde no bolso, né? Era uma máquina enorme, né? E já tinha 6 meses, mas ela comentou isso comigo porque eles estavam, né, para relatar as dificuldades que eles estavam enfrentando. E eu fiz a reprogramação energética para o imóvel, para a residência deles, não foi nem para o estabelecimento comercial, nem para a indústria. Eu fiz a reprogramação energética para a casa deles, né, para o apartamento. Só que a reprogramação, embora a gente fale reprogramação de ambientes, ela sempre engloba, não existe um ambiente separado. O ambiente, ele sempre tem pessoas que estão vinculadas a esse ambiente, né? Então, tanto que quem faz o curso sabe, né? Quando a gente ativa uma frequência, para este imóvel e seus ocupantes, né? Então, não importa se é proprietário, se é inquilino, se é uma pessoa que trabalha, né? É quem está ocupando aquele imóvel, tá? Então, embora fosse... então, fiz para eles a reprogramação. Saíram algumas ferramentas que diziam de uma interferência de magia, tá? Intencional. Não era só, assim, a vida acontecendo e, nossa, aconteceu, roubaram, como o mundo está violento. Não. Saíram algumas ferramentas de limpeza espiritual, algumas ferramentas que indicavam, né, que eles estavam sofrendo interferência de magia, né, de feitiços, de magias feitas contra eles, né, intencionais. E aí, esse é impressionante. 4 dias depois, 4 ou 5 dias depois, ela me mandou uma mensagem e falou: Aline, a polícia encontrou a máquina. 6 meses depois do roubo, no Brasil isso, tá, gente? Não é na Suíça, não. 6 meses depois do roubo, a polícia encontrou a máquina, ele recuperou a máquina. Quer dizer, ele recuperou não só a máquina, e o valor que a máquina custava, e o investimento, porque não é uma máquina que você compra ali na esquina, né? É uma máquina importada, que ele teve que mandar trazer de fora, e era complicadíssimo mandar trazer outra, ele também não tinha capital para comprar outra máquina. Ele recuperou não só a máquina, mas como ele recuperou a confiança e o ânimo, porque esse roubo foi uma coisa tão absurda que tinha abalado a confiança deles na vida, sabe? E eles recuperarem essa máquina, eles recuperaram a confiança na vida, né? Então, realmente, é uma história, assim,
também incrível, né? Claro que eu tô contando para vocês as histórias assim com os resultados mais impactantes, né? Mas existem pequenos resultados assim cotidianos, né? E que são realmente incríveis, né? Se alguém quiser compartilhar algum caso, é só pedir para entrar aqui na live e a gente troca figurinhas e compartilha, né? Também tenho é, um outro caso bem interessante, né? De como que a gente pode confiar, né, no trabalho, porque eu entendo que quem não conhece bem o Feng Shui, quem nunca praticou, né, não sabe, pode ficar na dúvida e achar que os efeitos são superficiais ou psicológicos ou uma coisa só de eu vou me sentir bem na minha casa, mas não. No Feng Shui tradicional e na geobiologia, os efeitos são concretos, tá? É coisa assim que você percebe muito concreto, tá? Esse mesmo cliente, eu fiz o Feng Shui da empresa, a esposa deu de presente para ele de Natal o Feng Shui da empresa, que ele ainda não tinha feito. E aí era um galpão, né? Porque é indústria, então aqueles galpões enormes e que dentro do galpão tem ali as salas, né? Da parte de administração. E nesse galpão, a estrela da prosperidade estava situada, e aqui, ó, gente, lembrando, não estou falando de chapéu preto, que tem o canto do trabalho, o canto da fama, o canto do relacionamento, não é isso. No Feng Shui das estrelas voadoras, cada imóvel tem o seu próprio mapa de energias, que não tem um único potencial em cada setor, né? Você tem vários potenciais combinados e a alquimia deles é que dá o resultado, né? É como se fosse um mapa astral, né? Que você tem as casas e você tem ali os planetas e a relação entre os planetas, né? E um planeta numa casa tem um efeito e o mesmo planeta, se está em outra casa, tem outro efeito, né? Impacta outra coisa. Então, o Feng Shui tradicional, ele tem o mesmo grau de complexidade de um mapa astral, por exemplo, tá? Então, no galpão dele, e particularmente na parte administrativa, né, no bloco dos escritórios, a estrela da prosperidade, ela estava na fachada do galpão, mas era aquela fachada sem janela, sabe? Aquela empena cega no segundo andar do galpão. E eu falei assim, olha, por aqui entra a sua prosperidade. Você pode abrir uma janela aqui? Era o galpão dele, dava para a rua, né? Não tinha problema. Ele abriu ali a janela e aí abriu rapidamente, né? Porque você abrir uma janela é uma coisa muito rápida. Você compra ali numa loja a janela, abre o buraco e coloca, né? Em 2 dias está ali a janela colocada, né? E aí falei com ele pouco tempo depois, né? Fiquei sabendo que ele tinha assinado um contrato com uma multinacional para novas construções, né? Isso num intervalo de menos de 2 semanas, né? E aí falei com ele, ele falou assim, Aline, eu vou fechar aquela janela. Fiquei preocupada, né? Porque eu não estou dando conta de tanto trabalho. Tem muito cliente, muita coisa chegando. Estou trabalhando demais, não estou dando conta. Eu vou fechar a janela, né? Teve um outro cliente com uma história parecida, né? Só que no caso dele, também era uma indústria metalúrgica, né? E também tinha um galpão e a administração no segundo andar, né? A administração ficava no segundo ou no terceiro andar, não, era no terceiro, né? Porque tinha o acesso, né? Que os carros entravam por baixo e tinham 2 andares. Mas a sala principal, né? O segundo andar era mais parte técnica, arquivo, e no terceiro andar, então, ficava a parte da diretoria, sala de reuniões, e onde o setor comercial, de vendas, porque eles já tinham vendas diretas, né, ao cliente, um site para vendas. E aí, no caso deles, o potencial maior para a prosperidade ficava na lateral, na divisa com o terreno vizinho. Só que o que acontece? O terreno vizinho era uma casinha, era uma região pobre, sabe? Um bairro simples, né, do subúrbio do Rio. E
eles estavam no terceiro andar, e um terceiro andar alto, porque o primeiro andar era um andar de quase pé direito duplo para poder passar caminhão, máquina que entrava e saía com o produto, né, do galpão. Então era um terceiro andar quase no quarto andar, né? E aí ele conversou com a vizinha, deu uma compensação financeira para ela, né? E ele abriu, então, ele não abriu assim janela que pudesse alguém debruçar para a casa da vizinha, mas ele abriu uns basculantes. Eu falei, bota uns cobogós, alguma coisa para abrir. Ele abriu assim uns basculantes, dois assim enormes, né? E colocou ali a fonte, que eu falei, coloca uma fonte, porque a fonte tem lugar certo para colocar, tá? Não é em qualquer lugar que a fonte estimula a prosperidade. Se você colocar uma fonte num lugar que tem um potencial nocivo, aquela fonte vai estimular o ruim, e aí ela pode te trazer dificuldade financeira, dificuldade na saúde, etc. Mas você colocando a fonte no lugar certo, ela vai estimular a prosperidade. Se já é um setor com o potencial para prosperidade, a fonte aumenta esse potencial. Ele botou uma fonte enorme ali, uma fonte de 1 metro de altura, iluminada com um monte de cascata, né? E ele disse que no mês que ele que abriu as janelas e instalou a fonte, ele teve um aumento de 25% das vendas, e um aumento que se manteve estável, quer dizer, não foi só um pico e depois caiu, né? Ele teve um aumento de 25% das vendas, sem nenhuma outra, ele não fez nenhuma campanha de marketing nova, não lançou produto novo, nada disso, né? Então ele acredita esse 25% de aumento nas vendas, ele acredita isso ao Feng Shui. Também, vocês querem mais caso? Aproveita, gente, curte, dá uma força na live, manda aí coraçãozinho, joinha, e me falem aí o que vocês estão achando desses casos. Eu tenho mais casos para contar. Vocês estão achando interessante? Interage aí, para eu não ficar aqui falando sozinha. Eu sei que tem um monte de gente assistindo, tem um númerozinho aqui mostrando que tem gente assistindo, mas me conta aí o que vocês estão achando para eu saber, tá? E me fala aí, quem já fez Feng Shui, ou fez para si, ou contratou um consultor? Responde aí para mim, se vocês já fizeram na casa de vocês o Feng Shui, para eu saber. O Lucas, meu aluno, falou, amo, o Isaac também, conta mais, adoro os feedbacks dos clientes. Isso é muito legal, né, porque fica real, quando a gente fica falando só da teoria, faça isso, faça aquilo, não faça isso, né, fica, ok, você pode acreditar, mas você ter as histórias, né, a coisa fica real, ela sai da teoria e vem para a realidade, né. É muito legal, o Lucas falou, incrível transformar a casa ou a empresa dos clientes e saber dos relatos de prosperidade depois e dos relatos de saúde. Eu tenho um relato muito legal, que esse não foi nem consultoria, foi só, digamos, uma dica que eu dei, né? Uma amiga minha, ela falou que a filha dela, adolescente, tinha mudado completamente o comportamento, né? A menina, que sempre foi tranquila, estudiosa, educada, né? E a filha dela, ela falou que a filha, de repente, começou a ficar agressiva, né, irritada, agressiva, não estava dormindo direito, estava querendo ir para baile funk, e ela falou assim, nossa, não sei se é alguma coisa espiritual, mas a gente se conhecia da casa espírita que eu frequentava, né? Então ela estava cuidando da parte espiritual da menina, mas estava preocupada, né? E aí eu conversei com ela sobre essas coisas de saúde, né, e como o ambiente influencia. Perguntei como que era o quarto da menina, né, e aí ela me contou que a menina dormia, no quarto da menina tinha TV com, não sei se era vídeo na época ou se era controle da net, né, mas ela tinha TV, tinha computador, e que a menina tinha 2 celulares, e que a menina dormia com os celulares ligados embaixo do travesseiro, a menina. Então, quer dizer, a menina dormia embrulhada nessas radiações, né? Então, e aí eu sabendo, né, porque essas radiações são super nocivas, e não só
o eletromagnetismo afeta a nossa saúde e prejudica o corpo físico em geral, mas também o celular, a frequência do celular, né, Wi-Fi, 5G, e mesmo quando era 3G, 4G e agora 5G, né, então a frequência do comprimento de onda, ele entra em sintonia com o nosso comprimento de onda do cérebro e interfere nos nossos pensamentos. Então, o primeiro efeito é a gente sentir dor de cabeça ou, mais ainda, a gente ficar com o pensamento confuso, a gente não conseguir concatenar as ideias, sabe? Ter problema de memória ou problema de raciocínio. E, então, interfere mesmo com a nossa parte psíquica, tá? Com a parte mental. E sem contar toda a parte emocional. E aí, quando ela ficou sabendo disso, ela passou a desligar a TV à noite, tá? Tira da tomada, ou então instala um filtro de linha, né? Sabe esses filtros que o pessoal usa para computador que tem um interruptorzinho? Se você liga ali computador, TV, linha ou tira o filtro de linha da tomada e desliga tudo, né? Então, ela seguiu a minha recomendação, passou a desligar os eletrônicos todos na hora de dormir e falou para a menina parar de usar o celular durante a noite. Usa durante o dia, na hora de dormir, tira, e ela tirou do quarto, sabe? Não vai ficar com o celular no quarto na hora de dormir. Desliga, deixa fora do quarto para garantir que não vai emitir nenhuma radiação. E ela ficou espantada, que ela falou que em menos de uma semana a menina voltou a ser quem era, com o comportamento normal, que era característica dela. Então, muitas vezes a gente acha que é rebeldia da adolescência, que é normal, que toda adolescente é assim, mas não era. A menina estava com o sistema nervoso dela em frangalhos por interferência eletromagnética, tá? Então, tirando essa interferência, né, ela voltou ao normal. E olha as metáforas, como que a gente tem que prestar atenção nas nossas palavras. Quando uma pessoa está muito agitada, a gente não fala assim, nossa, fulana tá elétrica. A gente não diz que a pessoa está elétrica. O que quer dizer? Que a pessoa tá agitada, né? Então, o campo eletromagnético, ele gera isso, ele deixa a pessoa mais irritada, mais agitada, tá? Afeta mesmo a saúde. Então, isso foi um efeito real, né? O Lucas está aqui compartilhando que a parte de saúde também, que ele analisou um espaço comercial de uma cliente que sentia muitas dores abdominais e adivinha em que estrela ela estava, quer dizer, provavelmente estrela 2 ou estrela 5, que são as grandes vilãs de problemas abdominais em geral, né? E agora Lucas é arquiteto, está fazendo um projeto novo pro espaço dele, né? E a Gladys já fez consultoria, é minha aluna também, tem muitos clientes, mesmo quando não são meus clientes, que são clientes de alunos meus, tem muitos que depois se interessam pelo assunto e acabam fazendo o curso, né? Então a Gladys também tem experimentado, né? A Maria Olive comentou aqui que o Feng Shui é maravilhoso, que muda a vida, né? A Simone também é minha aluna, mas ela está começando agora, só fez o curso das estrelas voadoras anuais, que são, né, como os trânsitos do Feng Shui, e ainda está aprendendo a lidar com as estrelas, com o mapa fixo, né, de estrelas voadoras. O Lucas confirmou aqui, a pessoa que tinha problemas abdominais não era só uma estrela nociva, era duas juntas, né, estrela 2 e 5, as duas juntas. Tem um outro caso muito interessante também, que eu quero compartilhar, falando assim dessa parte de prosperidade, né? Que eu tinha clientes que eu já fazia o Feng Shui da empresa e fazia o Feng Shui da casa deles, né? Eles eram sócios na mesma empresa e eles estavam num momento de trocar de imóvel, né? Era um apartamento alugado e eles tinham acabado o contrato e o proprietário pediu o apartamento. Era um apartamento que o mapa de estrelas tinha vários desafios, não era um mapa assim super fluido, favorável para a saúde, para a prosperidade, era um mapa assim que tinha alguns entraves, que trazia algumas dificuldades, algumas lentidões.
E em termos do espaço físico também, no quarto do casal tinha uma viga enorme, a maior viga assim, em termos de altura que eu já vi, porque tinham aberto o quarto para a varanda, só que não dava para botar a cama do casal só no que era o quarto original, porque tinham feito armário, então tinham ocupado o espaço do quarto original, então a única posição que dava para botar a cama deles era embaixo dessa viga monstruosa. Só que também não dava para rebaixar o teto, porque a viga era muito baixa, assim, tipo, menos de 2 metros, então não tinha como rebaixar o teto. Então era uma questão bem complicada, difícil de resolver no âmbito das formas também, né? E aí quando eles foram trocar, escolher um imóvel novo, eles então me pediram para avaliar, que é uma coisa que a gente faz também, avaliação prévia, que é, ao invés da pessoa alugar ou comprar qualquer imóvel e depois ter que lidar com o que é, né, você fazer uma avaliação prévia, contratar uma avaliação prévia, você garante que aquele imóvel que você vai comprar ou alugar, ou construir, né, que ele tem bons potenciais, né, para você não fazer uma troca ruim, não ir para um imóvel que depois vai te trazer dificuldades, porque o Feng Shui ele não faz milagres, né, quando você tem uma estrela nociva num local proeminente, importante da casa, a gente consegue minimizar os efeitos nocivos, mas a gente não consegue transformar uma estrela nociva numa estrela benéfica, porque ela é nociva, a gente consegue minimizar, desviar, mas a gente não consegue fazer com que ela fique ótima, né? Ela é o que é. Então, se a gente partir de um imóvel que já tem um mapa de estrelas, já tem bons potenciais e você estimula e aumenta esses bons potenciais, você vai muito mais longe do que você pegar um imóvel com estrelas nocivas, né, só para ficar curando e minimizando danos, né? Então, eles tinham duas opções: um apartamento muito parecido com o deles em termos de estrutura e uma casa que ficava na Avenida da Praia, aqui no Rio, né, na Barra, na Avenida do PP, no começo da Barra, uma casa de 3 andares num condomínio. O valor do aluguel dos dois era parecido, não tinha muita diferença no valor do aluguel, mas eles estavam muito preocupados se eles fossem para uma casa, o tanto de trabalho a mais que isso ia dar, porque eles tinham 2 filhos pequenos, né? Então precisava de babá, de faxineira, e eles pensando, nossa, mas uma casa com 3 andares, eu vou precisar de mais faxineira, e como é que vai ficar a segurança, né, das crianças? Tem escada, então eles estavam receosos, né? O outro apartamento não era na praia, o outro apartamento era ruas para dentro, né? Na Barra também, mas um pouco mais para dentro. E quando eu fui analisar o Feng Shui dos 2 imóveis, né? O apartamento, que fisicamente era parecido com onde eles estavam morando, era o mesmo tipo de desafios e o mesmo tipo de dificuldades. Ao passo que a casa, ela tinha a prosperidade entrando pelos 3 andares, né? Assim, à frente da casa, nos 3 andares, entrava a estrela da prosperidade. Sendo que no 3º andar eles ainda tinham terraço aberto, piscina, quer dizer, estava tudo ali prontinho, né? E aí eu falei para eles, falei, olha, vocês podem ir para casa, não tenham medo, porque o que vocês vão ter a mais de custo, né? Porque sim, o aluguel era um pouquinho mais caro, eles iam ter que contratar mais uma empregada para dar conta, não ia mais dar para ficar só com uma babá e uma faxineira, ia ter que ter uma empregada fixa, né? Para cuidar da casa, então iam ser 2 empregados fixos. E eu falei assim, podem ir, não se preocupem, porque a casa vai trazer prosperidade para vocês e vocês vai dar tudo certo, não tenham medo, porque vocês vão ser mais prósperas nessa casa. E então foi muito interessante, porque eles confiaram, alugaram a casa. Nessa casa, ela engravidou da 3ª filha, né? É um menino e 2 meninas. Então ela engravidou da 3ª filha. E a empresa deles, como era uma empresa, eram 3 sócios, sendo que eles eram 2 desses sócios, né? Eles respondiam por 2/3 da empresa. Então, o Feng Shui da residência impactava também nos potenciais da empresa, né? Então, depois disso, a empresa expandiu, cresceu. Era uma expansão que eles já queriam fazer, mas ainda não tinham tido condições, né? Então, a empresa realmente
cresceu e expandiu, porque eles também trabalhavam de casa, né? Tinha um escritório na casa, no primeiro andar, então não era só na empresa que eles trabalhavam, eles faziam trabalho de casa, né? Até porque com 2 filhos e depois 3 filhos, né? Eles administravam muitas coisas da empresa a partir de casa também, né? E aí a empresa cresceu junto com eles, com a casa, foi muito legal, e também deu suporte na parte de saúde, que ela teve, né, a 3ª filha. E depois, quando eles resolveram se mudar, na época da pandemia, né, não queriam mais ficar no Rio, se mudaram de cidade para uma cidade menor, e aí eu também fiz a avaliação prévia da casa nova deles, que eles fizeram uma reforma e tal, até já se mudaram. Então, venho acompanhando, né? Tem mais caso, deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui. Tinha lembrado de um estudo de caso para contar e depois escapou aqui. Peraí que eu já vou lembrar. Mas me fala, quem de vocês está aí? O pessoal que está assistindo? Tem várias pessoas assistindo. Vocês têm dúvidas em relação ao Feng Shui? Porque às vezes eu estou falando aqui, né, e a pessoa tem dúvida. Eu estou falando muito de Feng Shui, mas também organização com a reprogramação energética e com a geobiologia, tá? E embora não seja o foco principal da reprogramação energética com o portal psionico cristalino, o trabalho espiritual, mas ele pode englobar e tratar esses casos, tá? Porque eu criei essa nova ferramenta para trabalhar junto com o Feng Shui e com a geobiologia, justamente para tratar daqueles casos mais do psíquico e do espiritual, sem ter que recorrer à religião, né? Porque eu sempre trabalhei em casa espírita, né? E quando surgia de algum cliente uma questão espiritual, eu levava para o centro espírita, mas eu não queria misturar a religião com o meu trabalho, né? Então eu queria uma ferramenta que trabalhasse essa parte do campo psíquico, das memórias, das frequências impregnadas no ambiente e até de questões espirituais, mas não religiosas, tratar essas questões de uma maneira não religiosa, né? Com as ferramentas frequenciais, com as ferramentas vibracionais, sem vínculo religioso. Então teve um caso de uma pessoa que me procurou pedindo ajuda, porque ela estava se sentindo muito mal em casa, e vendo vultos, e que ela estava tão aterrorizada que ela, naquele dia que ela me procurou desesperada, ela ia dormir num hotel, porque ela falou assim, eu não consigo mais ficar nessa casa, eu não consigo mais dormir nesse apartamento nem um dia, eu tô apavorada, eu tô perdendo o meu equilíbrio mental, eu vou dormir num hotel. E foi interessante que foi no dia que eu estava dando um curso de reprogramação energética, e aí eu conversei com os alunos, eu falei assim, então vamos, ao invés de eu deixar de atender essa pessoa, né, que me chegou, eu não conhecia, ela veio indicada por uma outra cliente minha, e ao invés de dizer, tô no curso, não posso atender, eu falei assim, ok, então eu posso usar posso fazer como estudo de caso dos alunos, e aí fiz ali ao vivo com os alunos, né, uma primeira sessão, e aí ela já sentiu bastante melhora. Depois eu fiz em pouco tempo depois, que não é o normal, em geral a reprogramação energética para imóveis dá um intervalo bastante grande, mas no caso dela foi só assim um primeiro atendimento emergencial ali durante o curso. Logo depois eu fiz uma outra sessão para ela, e nessa outra sessão, pelas ferramentas que vieram para ser ativadas, né, o tipo de frequência que, como assim veio, Aline, para quem não sabe, é o pêndulo que indica, a gente tem uma gama, tem um leque de ferramentas, 10 sistemas florais, então a gente trabalha, tem lista de pesquisa de floral de Bach, filhas de Gaia, Alaska, enfim, Saint Germain,
tem uma lista de 10, tem cristais que são 500 e tantos cristais que a gente pode chamar a informação desses cristais e ativar a frequência. Enfim, é uma gama de ferramentas, Geocron, sistema Geocron, o sistema dos 12 raios, 24 raios da Fraternidade Branca, enfim, são inúmeras ferramentas que a gente pode chamar e ativar aquela frequência naquele momento, enviar aquela frequência para o cliente. E com o pêndulo que a gente seleciona, não é uma coisa da nossa cabeça que a gente decide usar aquela frequência, né? É o contato com as outras dimensões dessa nossa conexão. Percebe qual é a natureza do problema maior ali, né? Então, no caso dessa cliente, ela estava muito preocupada porque a empregada dela tinha morrido lá nesse apartamento. E o marido dela também tinha morrido lá nesse apartamento. E já tinha alguns anos e ela não conseguia engrenar outro relacionamento, porque ela disse que sempre dava problema e ela não mudou do apartamento, né? Ela continuou morando no apartamento onde ela vivia com o marido. Ela diz que o marido tinha um gênio muito ruim, era uma pessoa muito dada a acessos de raiva, não era um bom relacionamento, era um casamento bem ruim. E realmente, durante a sessão, eu percebi pelas ferramentas que foram aparecendo, eu percebi que existia ainda uma interferência espiritual do marido dela ali no apartamento, tá? Então, a gente trabalha no portal psionico, a gente pode trabalhar convocando egrégoras sem vínculo religioso, a gente trabalha muito com as egrégoras da Fraternidade Branca, tá? Os mestres ascensionados, a Confederação Intergaláctica do Comandante Astar Sheran, tá? Então, não tem nenhum vínculo religioso, mas o plano espiritual não é um plano, não tem nada a ver com religião, tá? A gente está falando de frequências, de densidades. Hoje em dia até a física está reconhecendo, né? A teoria das cordas reconhece a existência dos multiversos, que são os universos paralelos, né? Que nada mais são do que diferentes realidades em diferentes frequências, né? Em diferentes faixas de frequências. Então, quando a gente fala de uma questão espiritual, não tem nada a ver com religião, a gente está falando de outros planos de existência, de outros planos de realidade. Então, esse marido dela, né, que tinha morrido, estava realmente exercendo uma interferência negativa ali naquele imóvel. E a gente conseguiu, com a ajuda das egrégoras, né, da equipe do comandante Astar Sheran, e com os mestres ascensionados, nós conseguimos limpar essas memórias e encaminhar essa consciência perturbadora, né, do marido da live, né? Depois ninguém vai ter paciência de ficar assistindo uma live tão comprida, né? Mas então acho que eu vou parar por aqui, né? Quem quiser saber mais sobre esses trabalhos, né? Sobre isso que eu falei, Feng Shui, geobiologia, reprogramação energética, nós temos o blog, o site que explicam. No YouTube a gente tem vários vídeos antigos com muitas explicações. Temos os cursos para quem quiser aprender. Esses cursos não são só para quem quer se tornar profissional, embora o meu foco de ensino seja bastante na formação de consultores, mas nós temos cursos. O curso do Portal Psionico Cristalino, ele é um curso relativamente rápido de fazer e pode ser aplicado para a própria casa, né? E ele serve para pessoas e para ambientes, né? O Portal Psionico Cristalino, ele faz a reprogramação de pessoas, de pets, de ambientes. A gente pode fazer reprogramações para situações da nossa vida que estão com algum tipo de entrave, né? Ou desarmonia. E temos também cursos de Feng Shui que são voltados para iniciantes, para pessoas que querem aplicar na própria casa, tá? Ontem uma pessoa me perguntou isso, né? Aline, o curso de Harmonize, tem um curso chamado Harmonize Sua Casa, com Feng Shui e Geobiologia. Esse é um curso para pessoas que querem aplicar na própria casa. Também é um curso super útil para profissionais, para aperfeiçoamento profissional, porque ele traz todo um aspecto simbólico, né, a simbologia de cada ambiente da casa, o que cada cômodo representa, o que simboliza energeticamente quando você tem um vazamento de água, um curto-circuito, uma rachadura, enfim, é um conteúdo
que enriquece muito, né, a interpretação simbólica dos profissionais, dos consultores profissionais de Feng Shui, de geobiologia e de reprogramação energética, né? Então, gente, isso foram só alguns dos casos que eu lembrei de contar aqui. De repente, mais para frente, eu seleciono outros casos e a gente pode fazer outras lives. Gratidão para quem participou, para quem também está assistindo a gravação depois e chegou até aqui. Deixa, por favor, o seu comentário dizendo o que você achou desses casos que eu contei e compartilha sua experiência também, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Eu estou aqui sempre às quartas-feiras, às 12h12,